Então, meus amigos, lembrando, o nosso saudoso professor Olavo de Carvalho, ele dizia o seguinte, que tão logo você chega ao poder, você ganha uma eleição, primeiro, você precisa se assegurar que você tem os meios efetivos de exercer esse poder, tá? E no início ele fez uma crítica ao Donald Trump, quando ele ganhou as eleições nos Estados Unidos, e começou a fazer uma série de medidas econômicas boas, né? Aumentou a taxa de empregabilidade, melhorou a economia, conseguiu trazer empresas que estavam se instalando na China, na Índia, no México, né? Conseguiu trazer essas indústrias de volta para os Estados Unidos, fez mesas de negociações com o mundo inteiro, botando sempre os Estados Unidos à frente. Ele falava, tinha aquele slogan American First, né? Que quer dizer exatamente isso, Estados Unidos primeiro. Mas cada medida econômica que o Donald Trump tinha, que ele conseguia uma vitória para os Estados Unidos, os seus inimigos, seus adversários, o Partido Democrata, que é esquerda pura, né? Começou a ir destruindo ele internamente, tirando os meios de ação. Isso acontecia no Ministério Público americano, com a justiça americana, com a mídia americana, muito forte também de esquerda, com as grandes fundações, todas elas indo contra ao Donald Trump. Isso foi enfraquecendo ele, e aí aconteceu a questão eleitoral, que ele acabou saindo derrotado, que a gente já falou sobre isso. E aí, quando o presidente Bolsonaro ganha no Brasil em 2018, o professor Olavo de Carvalho falou a mesma coisa, foi muito criticado, tá? Porque obviamente 99,9% das críticas do Bolsonaro que fizeram ao presidente Bolsonaro são críticas infundadas, apenas para desgastar, né, o seu nome. Mas a do professor Olavo, muitas delas realmente tinha uma intenção de ajudar. Então, o professor Olavo sempre disse que ele apoiava o presidente Bolsonaro, mas algumas críticas pontuais ele fazia, e ele falou exatamente isso, que o Bolsonaro deveria assegurar que ele tinha os meios de ação e tirar os meios de ação dos inimigos dele, que eram o Foro de São Paulo. Inclusive, ele chegou até a sugerir a CPI do Foro de São Paulo logo no início de 2019. Ele falava que isso deveria ser feito em 6 meses. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele falava assim, cada vitória que o Bolsonaro tem na economia, na infraestrutura, nas grandes ações que foram feitas pelo governo Bolsonaro, mais os seus adversários vão desgastá-lo. E foi isso exatamente que aconteceu. E agora, eu estou aqui querendo falar de estratégia. Exatamente esse vídeo aqui é um vídeo para a direita, não é um vídeo para a esquerda, para convencer quem não é de direita. Não, é um vídeo para quem já é de direita, para quem mora no Brasil, sabe da importância da liderança política do presidente Bolsonaro, a liderança que ele, mesmo se ele ficar inelegível, ele continua exercendo, né? E uma liderança que não é só eleitoral, é uma liderança, é alguém que tem uma credibilidade muito boa com grande parte da população, e isso é importante que o Brasil tenha isso nesse momento. A gente tem essa certeza, né, dessa importância do presidente Bolsonaro, mas a gente tem que fazer uma análise de como é que a esquerda está agindo, né? Agora que o Lula volta à cadeira de presidente, e a gente vê que nesses primeiros 6 meses de governo, eles estão só se assegurando que eles têm o poder, estão tirando os meios de ação dos seus adversários. Parece até que eles estão ouvindo o que o professor Olavo de Carvalho falou para o Bolsonaro fazer e estão fazendo. Por quê? A esquerda, a ideologia deles é terrível, é uma ideologia realmente pior, é impossível, né, do que as ideologias de esquerda. Agora, a forma política de atuação deles é realmente competente, funciona, né? Então você vê pessoas de esquerda ganhando eleição que você não acredita como, né? Mas é porque eles têm organização, eles têm articulação política, eles têm diversos meios de financiamento, e é exatamente em relação a isso que a gente tem que pegar nossa ideologia, que é uma ideologia que defende várias coisas boas, e se organizar para que a gente possa voltar ao poder, que a gente possa chegar lá, e que no dia que a gente chegue lá, a gente lembre-se desse conselho do professor Olavo de Carvalho, que a gente precisa se assegurar que nós temos os meios de ação para vencer essa batalha. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Alexandre Zibenberg. Um grande abraço a todos vocês.